Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje são 24 de fevereiro de 2024, sábado. Estamos no tempo quaresmal e preparando a cada dia, ser melhores, a cada dia, ser melhor que ontem, E para isso é necessário uma ascese, É uma mudança, uma transformação diária. Eu gosto muito de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fala da pequena via, que ela escolhe amar, Ela escolhe tudo, ela escolhe amar. Então, amar nas pequenas coisas, nos gestos simples. Para o vídeo de hoje eu pensei muito na questão da palavra vida simples, Simples vida. De buscar viver a simplicidade no dia a dia, E perceber a alegria nas coisas simples. E que esse tempo quaresmal seja um tempo, propício para a gente contemplar o que a gente já tem, agradecer o que temos, E sermos melhores filhos, melhores pais, melhores cristãos, melhores amigos e melhor profissional na área que escolhermos. E no dia a dia, buscar essa transformação pessoal, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, a gente poder dar o nosso melhor, na pequena via, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. E que seja um tempo favorável, de mudanças, um tempo de retiro mesmo, de recolhimento, um tempo de voltarmos o nosso olhar para Deus, de voltar o olhar para Deus, de fixar o olhar nele, de buscar nele, de buscar fazer a vontade dele, no dia a dia, escolher o que ele quer para nós. E não aquela vontade egoísta de querer o que a gente quer, mas pensar em Deus e pensar no próximo também. E nas pequenas coisas agradar a Deus, E não é dar o tempo que nos resta para Deus, Dar a Deus um tempo de louvor, de adoração, de oração, um tempo para estar com Ele, de entrar nessa intimidade com Deus, buscá-lo no segredo, E olhar para Deus, E se abandonar nele, na vontade dele, na providência dele, no querer dele. Que a vontade de Deus é sempre a melhor, Aos olhos humanos, aos nossos olhos, parece que o nosso querer é grande, mas o querer de Deus é maior ainda, E muitas das vezes as nossas vontades egoístas, elas não prosperam. E quando a gente age na vontade de Deus, o pouco se torna grande, imenso, muito, Então, que esse tempo quaresmal seja um tempo de nos entregarmos a Deus na vontade dele, no querer dele, dizer sim, E buscar contemplar o que temos, de perceber Deus em cada detalhe do dia, seja
numa providência, seja numa palavra, numa presença, seja... Não sei como Deus vai se manifestar hoje na vida de cada um, mas perceber Deus, né? Hoje eu tive uma experiência tão bonita de uma criança chegar até a mim e me entregar o chocalho dela, assim, né? Simplesmente chegou e me entregou o chocalho. E para mim aquilo foi tão bonito, no gesto daquela criança, porque eu vi naquela criança Deus, né? Foi muito bonita a experiência ali, né? De ver no olhar daquela criança um olhar atento de Deus para mim. Um Deus que me vê, né? Um Deus que não abandona, um Deus que não trai, um Deus que se faz presente nas coisas simples. E aquela criança naquele momento me revelou Deus ali, né? E foi bonita a experiência ali, né? Aí ele me entregava o chocalho, eu balançava, brincava com o chocalho, devolvia para ele, ele devolvia para mim. E ali perceber, né, a simplicidade, né, as coisas simples, né? E o quanto que o simples ele marca, né? A criança ganhou uma bolinha de sabão e assim ficou encantada, assim. E os adultos em volta ao redor mais ainda, né? Então, assim, a simplicidade mesmo, perceber as coisas simples que Deus se manifesta no dia a dia, seja no sorriso de uma criança, no olhar de uma criança, seja numa florzinha, enfim, Deus vai se manifestar a cada um de nós de uma maneira individual, né? Naquilo que Ele quer nos falar. Então, perceber Deus falando com a gente, mas para isso a gente tem que dar um tempo para Ele, né? E para hoje, assim, a gente podia refletir. Quanto tempo eu tenho dado para Deus, né? Será que é o dia todo, né? Na vontade dEle, nas tarefas do dia a dia, pensando nele? Ou será que é só o tempo que me resta? Ou só nas orações mesmo, ao acordar, dormir, ao alimentar? Ou o dia todo, né? Cada um possa refletir, né? O tempo que tem dado a Deus, só as missas aos domingos, ou refletir um pouco, né? O tempo que tem sido doado, né? Para estar com Ele, para buscá-lo e perceber que na simplicidade Deus fala, né? Ele fala nas coisas simples, no gesto simples. Perceber Deus, né? Em cada detalhe do dia, né? E muitas das vezes o que pode parecer ser algo ruim ou mal aos olhos humanos, Deus também se manifesta ali com a sua glória, né? O que para nós pode ser algo que não é legal, a gente pode ver com o olhar de Deus o quanto que a bondade dele se manifesta mesmo nos momentos difíceis, né? Então, a graça dele, né? Então, de saber que ele caminha conosco, que não estamos sozinhos, que ele cuida de nós. E nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, né? Ele cuida de nós. E valorizarmos, né? O que temos, valorizarmos o ser e não o ter, e o se fazer presença, né? O ser presença, né? O estar com os outros ali, criar memórias,
revelar Deus nas pequenas coisas e ver Deus sendo manifestado ali também no dia a dia, né? Então, que seja um tempo de recolhimento, um tempo de deserto, um tempo de encontro com Deus, um tempo de oração e um tempo de silenciar para escutá-lo, né? Porque ele fala nos pequenos detalhes do dia a dia, né? E ele se revela, né? Em cada gesto, em cada olhar, em cada sorriso, em cada palavra. A gente poder parar para ouvir, né? Deus ali se manifestando no cuidado. E que essa quaresma seja esse tempo, né? De perceber Deus, de buscar Deus, de dar tempo para Deus, de estar aberto ao querer dele, à vontade dele, porque ele vai querer usar cada um, né, para o outro, né? Ele vai usar se a gente se deixar ser usado por ele. E que na individualidade do que Deus quer para cada um de nós, que possamos ser canais da graça dele, né? E que possamos também, né, contemplar Deus no outro, ver Deus no outro, né? Então eu desejo um bom retiro quaresmal para cada um, que seja um tempo de conversão para ressuscitarmos com Ele, né? Na certeza da ressurreição, com fé e esperança, podermos festejar a Páscoa, né? E que Deus não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. Então, eu desejo que seja um tempo mesmo de contemplar Deus, contemplar a bondade de Deus, né? Contemplar os feitos de Deus em nós. Boa quaresma, um abraço grandão e fiquem com Deus.